São afirmações verdadeiras sobre as funções do administrador de um fundo de investimento. Galera, a gente tem que lembrar que um fundo de investimento, ele vai ter ali o administrador, ele vai ter o gestor. Esses dois são prestadores de serviços essenciais. Para que um fundo exista, é necessário que tenhamos estes dois. Só que a prova perguntou sobre o administrador. O administrador, a gente sabe que eu brinco que ele é o pai barra mãe do fundo. Então, ele é o responsável legal pelo fundo junto com o gestor, é claro. Ele faz a marcação a mercado, que é a precificação dos ativos. O administrador ele vai recolher o imposto de renda, ele responde perante a CVM, ele faz o registro do fundo, ele confecciona os documentos do fundo, ele vai então ser responsável legal, marcação a mercado, recolher o imposto de renda, responsável perante a CVM, registra, ele vai fazer a gestão de risco dos ativos junto com o gestor. Então, tem várias funções que o administrador faz. Para ser administrador, tem que ser um banco de investimento, um banco múltiplo com a carteira de investimento, ou uma corretora, ou uma distribuidora. Então vamos lá. O administrador faz a constituição e a administração do fundo, verdadeiro? Ele que vai constituir e fazer a administração. Então, onde tem um tá dentro, não tem um tá fora, um tá dentro, um tá dentro. Dois, elaboração de todos os documentos do fundo, verdadeiro. Então, a gente vai ter ali os documentos sendo elaborados pelo administrador. Então, onde tem dois está dentro, dois está dentro. Três, garantir o risco de crédito dos ativos na carteira do fundo. Isso aqui está errado, porque ele não garante o risco, ele faz o que? A gestão de risco. Fundos de investimento são produtos sem FGC, então ele não garante o seu dinheiro, ele faz o gerenciamento de risco dos ativos, mas garantir te reembolsar essa grana, ele não reembolsa. Então, onde tem três está fora, portanto, vai sobrar somente a alternativa D. Então, preste atenção no conceito, porque garantir é diferente do que gerenciar. Próxima. Sobre os fundos imobiliários, analise as informações abaixo, são alternativas verdadeiras. Então, a gente está falando sobre fundo de investimento e imobiliário. Vamos lá. Possuem dois fatos geradores de IR, nos dividendos e no ganho de capital e na alienação de cotas. Então, vamos lá. Possuem dois fatos geradores de IR, nos dividendos, no ganho de capital e na alienação de cotas. Então, isso aqui, ó, é nos dividendos, no ganho de capital e na alienação de cotas. Galera, na verdade aqui é no ganho de capital, na alienação de cotas, né? Então, olha só como que você tem que fazer a análise para não se confundir. Olha só, o que que você tem que pensar? O fundo imobiliário, ele vai ter dois momentos onde ele pode gerar recurso para a pessoa. Primeiro, é nos dividendos, e os dividendos, eles podem ser isentos para a pessoa física em algumas situações, mas para a pessoa jurídica, ele sempre vai ter imposto de renda que é de 20%. Agora, a alienação de cotas, ela vai gerar o ganho de capital. O ganho de capital. O ganho de capital é sempre tributado para pessoa física e pessoa jurídica em 20%. Então, possui dois fatos geradores, nos dividendos e no ganho de capital na alienação de cotas. Sim, na hora que eu vendo e tenho ganho de capital, eu também serei tributado em 20%. Então, isso é verdadeiro. Tem dois momentos, dois fatos geradores de imposto de renda, nos dividendos e no ganho de capital. Como eu disse, dividendos podem ser isentos para pessoa física, mas nem sempre são. Então, onde tem um tá dentro, não tem um tá fora, um tá dentro. Dois, é vendido sempre como fundo fechado? Isso é verdadeiro. Fundos imobiliários são vendidos sempre como fundos fechados. Não tem dois tá fora, tem dois tá dentro, tem dois tá dentro. O IR é pago pelo próprio investidor via DARF? Verdadeiro. Por quê? O fundo imobiliário, o próprio investidor vai ter que gerar uma DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, até o último dia útil do mês subsequente. Então, sim, é o próprio investidor que vai recolher o imposto sobre o ganho de capital. Então, onde tem três aqui, a gente vai ver que está certo. Aqui não tem três, está fora, portanto, a resposta certa, a alternativa D. Quando a dúvida volta, veja novamente e lembra de olhar o detalhe. Se você responder rápido, você perde o detalhe e acaba errando. Próxima. O fundo multimercado curto prazo terá a menor alíquota de imposto de renda cobrada no resgate, o percentual D. Como eu já disse para vocês, a gente pode ter ali o fundo, que ele é considerado curto prazo. A gente pode ter ali o fundo que é considerado longo prazo. Então, a gente vai ter fundo longo prazo. E a gente também vai ter o fundo.
de ação para critérios de tributação à Receita Federal. O curto prazo, ele tem como cotas de curto é maior, então é 20, o longo é menor, é 15, o fundo de ação não tem como cotas, certo? E depois, no resgate, a gente vai ter aqui, ó, o curto vai ter 22,5 e 20, que é de 0 a 180, 181 ou mais. Aqui no longo vai ser 22,5, 20, 17,5 e 15, que aí vai ser de 0 a 180, 181 a 360, 361 a 720, 721 ou mais. E aqui vai ser sempre 15%. Então, o fundo multimercado curto prazo terá a menor alíquota de imposto de renda no resgate no percentual D. A menor alíquota que um fundo curto prazo vai ter é essa, 20%. Então, não é 22,5, 20 está dentro, 17,5 está fora, 15 está fora, resposta certa, alternativa B. Então, na dúvida, desenha, identifica o produto e aí fica muito mais fácil para você responder. Sobre os fundos de investimento, analise as informações abaixo, são verdadeiras. Lembra de olhar se é o que é verdadeiro ou o que é falso. É mais comum de perguntar o verdadeiro, mas você também tem que estar preparado se perguntar o falso. Vamos lá. Sobre os fundos de investimento, analise as informações abaixo. Fundos e small caps possuem risco de crédito? Isso aqui é falso. Por quê? Quando a gente fala de small caps, a gente está falando de ações com menor capitalização. Então, se for um fundo de ação não tem risco de crédito, porque a ação só tem risco de mercado e liquidez, não tem risco de crédito. Então, onde tem um tá fora, um tá fora. Fundo renda fixa pode investir no exterior? Verdadeiro. Porque o fundo renda fixa tem que investir no mínimo 80% em ativos de renda fixa e ele tem liberdade de 20% para poder investir em outros ativos e também no exterior. Então, dois está dentro, dois está dentro. 3. Fundo de ação pode comprar cotas de outros fundos? Verdadeiro. Então, sim, fundo de ação pode comprar cotas de outros fundos, portanto, a resposta certa, alternativa C. Próximo. Sobre os fundos de investimento. Fundo renda fixa pode usar cota de abertura? Galera, a gente tem o seguinte, o conceito de cota de abertura, ele é utilizado para fundos que são mais conservador. E o conceito de cota de fechamento é utilizado para fundos mais voláteis, tá? Então, fundos mais voláteis, fundos que têm mais oscilação. O fundo conservador é o fundo renda fixa. Então, o único que pode usar cota de abertura é o fundo de renda fixa. Os outros têm que usar de fechamento. Então, o fundo cambial, fundo de ação e fundo multimercado, eles são fundos que vão usar cota de fechamento. Então, o fundo renda fixa pode usar cota de abertura? Sim, porque o fundo de renda fixa é mais conservador. Então, um está dentro, não tem um está fora, não tem um está fora, um está dentro. 2. Fundo cambial, fundo de ação e fundo multimercado podem usar cota de abertura? Errado, eles têm que usar a cota de fechamento. Então, onde tem dois, já está fora. Dois está fora. Aqui, ó. A gente eliminou a 2. Então, ETF não pode operar alavancado, pois é um fundo passivo? Verdadeiro. ETFs são fundos referenciados, são fundos de índice, eles são fundos passivos, então eles não podem operar alavancado, certo? Então, aqui a 3 está correto, 3 está correto, 1 e 3 correto, resposta certa, alternativa A. O que você vai ter acesso? Aulas 100% atualizadas, de acordo com o edital vigente, porque obviamente você tem que estudar para um material atualizado, e é isso que eu te ofereço. Apostila de conteúdo atualizado e apostila de simulados por módulos. Essas apostilas são por tópicos, para você ter menos coisa para ler e ler as coisas importantes. E apostilas de simulados por módulos, para você detectar qual módulo você precisa evoluir. Questões de prova corrigidas em vídeo, para você saber o porquê é a resposta e o porquê não são as outras respostas. Aplicativo e plataforma para você ver as aulas e correções dos simulados. Então, você pode acessar do seu computador ou do seu celular, a plataforma do computador ou celular e o aplicativo pelo seu celular. Suporte via WhatsApp para você ser respondido em até 24 horas, de acordo com as dúvidas que você possa ter. Tudo isso é o que eu te ofereço no meu método simples, direto e objetivo, focado na tua aprovação. E agora que você já sabe o jeito errado e o jeito certo de se preparar, chegou a hora de você parar de adiar a tua aprovação. Você tem 7 dias de garantia, caso queira cancelar o curso por qualquer motivo, e o seu dinheiro é devolvido 100%. Mas, se você quer ser aprovado de uma forma simples, direta e objetiva,
clica no botão aqui embaixo e entra para o meu método completo. Eu tenho certeza que logo você vai ser promovido ou contratado nos maiores bancos e cooperativas desse país. Você recebe o acesso imediato ao curso e já começa a sua preparação a partir de agora e logo você vai me mandar uma mensagem falando que você foi aprovado. Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e vamos rumo à aprovação. Te vejo na aula. Tchau!